Ele a encarou como se estivesse diante de alguém que jamais poderia alcançar seu mundo. Seus lábios se moveram devagar, como se cada palavra fosse um golpe calculado. Você não é mulher para mim. A frase cortou o salão como uma lâmina invisível. Todos pararam. Copos no ar, conversas interrompidas, olhares se voltando para ela. Mas o que ninguém sabia é que naquele instante, enquanto ele acreditava estar vencendo, era ali que ele começava a perder, e ela a ganhar. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu depois mudou o rumo da vida dos dois para sempre. O que começou como um momento de humilhação pública se transformou em uma reviravolta que ninguém naquele salão poderia imaginar. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. E essa vai tocar seu coração de um jeito que você não espera. Jamile segurou a bandeja com as taças, mas sentiu os dedos formigarem. O peso não vinha do cristal, mas das palavras dele, ainda suspensas no ar. As luzes douradas do salão refletiam em seus olhos, mas não conseguiam disfarçar a faísca que acabara de nascer ali. Não era a primeira vez que alguém tentava diminuí-la, mas era a primeira vez que ela sentia vontade de responder, não para se defender, mas para deixar claro que o mundo não se resumia ao ego de um homem como Roberto Azevedo. O evento era a grande noite da Fundação Horizonte, um encontro anual de empresários, políticos e figuras influentes. Ela, simples garçonete contratada por uma agência, vestia o uniforme preto com um avental impecavelmente limpo, os cabelos presos em um coque baixo. Mas havia algo nela que não passava despercebido. A postura ereta, o olhar atento, a forma calma com que se movia pelo salão, como se conhecesse cada detalhe daquele mundo, mesmo não pertencendo a ele. Roberto, o anfitrião, circulava com a autoconfiança de quem sabia o valor que tinha, ou pelo menos acreditava saber. Alto, porte imponente, cabelo levemente grisalho, terno sob medida. Não era apenas o dinheiro que chamava a atenção nele, mas a forma como o ambiente parecia girar em torno de sua presença, até que, em um momento aparentemente banal, tudo mudou. Jamile passava perto do palco, levando uma bandeja com espumante, quando um dos convidados fez um comentário inadequado sobre o corpo dela. Ela apenas respondeu com um sorriso curto, mantendo a elegância. Roberto, que estava próximo, ouviu. Mas em vez de repreender o convidado, preferiu intervir de forma fria, como se quisesse deixar clara a diferença de nível entre eles. Ela, ele disse em tom de desdém, olhando para o homem ao lado. Você não é mulher para mim. O comentário não foi sussurrado. Foi alto o suficiente para que várias pessoas ouvissem. Um silêncio breve se instalou. Alguns disfarçaram, outros riram baixinho. Jamile respirou fundo, os músculos do pescoço tensionando. A bandeja continuava firme em suas mãos. Seus olhos se fixaram nos dele, e o salão, por um instante, pareceu desaparecer. Ainda bem, Sr. Azevedo, ela disse com a voz calma, porém carregada de algo que ele não soube identificar. Talvez dignidade, talvez desafio, porque se fosse, provavelmente eu já teria perdido algo muito maior do que o senhor imagina. Não houve grito, nem gesto brusco. Apenas aquelas palavras, ditas com serenidade, mas elas caíram sobre ele com um peso inesperado. Jamile se virou, caminhando para longe. Não apressou o passo, não olhou para trás. O som de seus sapatos ecoando no piso de mármore foi a única trilha sonora que restou naquele momento. Roberto permaneceu imóvel, acompanhando-a com o olhar até ela desaparecer entre os convidados. O resto da noite seguiu, mas para ele tudo parecia distante. Brindes, discursos, risadas, nada quebrava a imagem dela se afastando com aquele olhar que não pedia aprovação. Mais tarde, ao sair do evento, Roberto entrou em seu carro de luxo e ordenou ao motorista que fosse direto para casa. Mas durante todo o trajeto,
Em meio ao silêncio da cidade alta e iluminada, ele se pegou repetindo mentalmente as palavras dela. Provavelmente eu já teria perdido algo muito maior do que o senhor imagina. Perder o quê? Ele não sabia. Ou talvez não quisesse saber. Do outro lado da cidade, em um pequeno apartamento alugado, Jamile retirava o uniforme e soltava o cabelo diante do espelho. O reflexo mostrava uma mulher exausta, mas não abatida. Ela não tinha orgulho da humilhação pública, mas tinha orgulho de não ter abaixado a cabeça. Sabia que no dia seguinte, provavelmente, ninguém se lembraria de seu nome, mas ela jamais esqueceria aquele momento. O que ela não podia imaginar era que, em poucos dias, seu nome não só seria lembrado, como se tornaria parte de um escândalo que mudaria sua vida. O vídeo tinha menos de 30 segundos, mas era suficiente para transformar uma noite de gala em uma tempestade midiática. No registro, feito discretamente por um dos convidados, via-se Roberto Azevedo dizendo com frieza: "Você não é mulher para mim." E logo depois, a resposta de Jamile calma e firme, devolvendo a ele mais do que qualquer réplica poderia. A gravação se espalhou em grupos de mensagens, ganhou edições com legendas e músicas dramáticas, foi parar em blogs e páginas de fofoca. Em menos de 48 horas, a frase se tornara meme, piada e manchete. Roberto estava sentado na sala de reuniões envidraçada de sua empresa, o rosto tenso, enquanto seu assessor de imagem, Sérgio, falava sem parar. Isso pegou mal demais, Roberto. Você não está sendo visto como um empresário exigente. Está sendo visto como um homem arrogante e machista. Sérgio deslizou o tablet sobre a mesa, mostrando manchetes como "O comentário que derrubou o charme de Roberto Azevedo" e "Quem é a garçonete que colocou o milionário em seu lugar?" As mulheres estão comentando em massa e o pior, o público está do lado dela. Roberto pegou o tablet, observando uma das fotos. Jamile, de uniforme, encarava-o com aquele olhar firme que agora parecia segui-lo em qualquer lugar. "E o que você sugere?" perguntou a voz baixa, como se estivesse medindo cada palavra. "Reverter a imagem." Sérgio falou com convicção. "E para isso, precisamos de algo forte, simbólico. Um gesto público que mostre que você valoriza esse tipo de mulher." Roberto arqueou a sobrancelha, quase rindo. Esse tipo de mulher? Uma profissional séria, determinada, que não se intimida. O assessor tentou corrigir, sentindo a tensão no ar. "Pensei numa ideia ousada, e se você a contratasse?" O silêncio caiu como um peso entre eles. Roberto largou o tablet sobre a mesa. "Está brincando?" "Falo sério. Você tem aquele novo projeto social engavetado, a Rede Horizonte. Lembra?" Sérgio continuou, escolhendo as palavras. "O público está cansado de empresários frios. Imagine o impacto se você chamasse justamente a mulher que te enfrentou para coordenar esse projeto. A narrativa seria perfeita. Você reconheceu o valor dela, deixou o orgulho de lado e juntos vão fazer algo pelo bem comum." Roberto reclinou-se na cadeira, pensativo. A ideia era arriscada, mas a imagem dele estava em queda livre, e por alguma razão, a perspectiva de ver Jamile de novo não lhe era tão incômoda quanto deveria. "Encontre-a", disse por fim, "mas faça isso sem parecer que estamos comprando a história." Jamile estava na pequena sala da ONG, onde trabalhava há 3 anos, revisando a planilha de doações quando o telefone tocou. "ONG Sementes do Amanhã, boa tarde." Ela atendeu com o tom caloroso de sempre. "Boa tarde. É Jamile Ferreira?" Uma voz masculina, formal. "Sim, é ela." "Falo em nome do senhor Roberto Azevedo. Ele gostaria de conversar sobre uma proposta de trabalho." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se precisasse confirmar que tinha ouvido direito. "Deve haver algum engano." "Não há engano, senhora. Podemos marcar um café no dia e horário que for conveniente para você." Jamile encerrou a ligação de forma educada, mas a recusa veio quase de imediato.
Não havia café, contrato ou salário que a fizesse trabalhar para aquele homem. Porém, 2 dias depois, ela estava diante de uma realidade dura. A ONG recebera um comunicado oficial informando que uma das suas principais fontes de verba havia sido cortada. Justamente o fundo empresarial da Rede Horizonte, presidida por Roberto Azevedo. O diretor da ONG, um senhor de cabelos brancos e olhar cansado, segurou o papel nas mãos. Isso compromete boa parte do que fazemos aqui, Jamile. Vamos precisar reduzir atividades. Ela sentiu o estômago embrulhar. A Rede Horizonte financiava projetos como o reforço escolar das crianças e oficinas de costura para mulheres da comunidade. Sem esse recurso, tudo ficaria ameaçado. No dia seguinte, uma nova ligação veio. Dessa vez, Jamile não desligou. Encontraram-se em um café discreto, longe dos holofotes. Roberto estava sentado à mesa, sem terno, mas ainda impecável. Ela chegou pontual, de vestido simples e bolsa de couro gasta. Obrigado por vir. Ele se levantou, estendendo a mão. Vim porque não gosto de deixar assuntos sem resposta. Ela apertou a mão dele com firmeza e se sentou. Mas já adianto que não estou interessada. Ouça antes. Roberto manteve o tom calmo. Quero que você assuma a coordenação de um projeto social. Salário justo, autonomia e nenhum envolvimento pessoal. Jamile inclinou-se ligeiramente para a frente, o olhar preso ao dele. E isso não é sobre um projeto, Sr. Azevedo. É sobre limpar sua imagem. Ele respirou fundo. Talvez. Mas também é sobre competência. Vi como você conduz as coisas. Vi como lidou com... Pausou, buscando as palavras. Comigo, naquela noite. E ainda assim cortou a verba da ONG onde eu trabalho. A voz dela ficou mais baixa, mas não menos firme. Precisávamos realocar recursos. Ele respondeu quase automático, mas logo completou. Posso devolver essa verba. Então estamos falando de uma troca. Ela cruzou os braços. Eu trabalho para você, você devolve o que tirou. Roberto não negou. Não é exatamente... Não se dê ao trabalho de dourar as palavras. Jamile o interrompeu. Se eu aceitar, será porque preciso manter viva a ONG, não porque confio em você. Ele assentiu, um traço de respeito atravessando sua expressão. Justo, e haverá cláusulas no contrato. Ela continuou. Quero autonomia total no projeto. E não vou fingir que somos amigos ou aliados para foto nenhuma. Aceito. A resposta dele veio sem hesitação. Ela se inclinou, estendendo a mão. 90 dias. Depois disso, cada um segue seu caminho. Roberto olhou para aquela mão pequena, mas segura, e por um instante hesitou. Não sabia ao certo se temia perder o controle ou ganhar algo que não estava pronto para ter. Apertou a mão dela, selando o que, para ambos, parecia mais um duelo do que um acordo. Na primeira semana, Jamile entrou no prédio sede da Azevedo Group, com a postura de quem não devia nada a ninguém. O salto baixo batia ritmado no mármore do hall, e os olhares curiosos dos funcionários a seguiam. Alguns reconheciam seu rosto do vídeo. Outros apenas sentiam que havia algo diferente naquela mulher. Roberto a apresentou à equipe do projeto, omitindo detalhes de como haviam chegado ali. Esta é Jamile Ferreira, nova coordenadora, disse com um sorriso contido. Tratem-na com o respeito que ela merece. No escritório improvisado para ela, Jamile espalhou relatórios, visitou comunidades, conversou com líderes locais. Roberto, à distância, observava seu método, sem bajulação, mas com resultados. Os dois raramente se encontravam sozinhos, mas quando acontecia, havia sempre um diálogo afiado, como se um tentasse medir o fôlego do outro. Está tentando provar alguma coisa? Ele perguntou certa vez, ao vê-la reorganizando sozinha a sala de estoque de materiais. Estou trabalhando. Ela respondeu sem tirar os olhos da prateleira. Isso é novo para você? Ele deu um meio sorriso, mas não insistiu. Algo nele começava a se deslocar, embora não admitisse. Certa noite, depois de uma reunião longa, Roberto subiu até o terraço para respirar.
A cidade se estendia à frente, um mar de luzes. Ouviu passos atrás dele. Está fugindo de alguém? Jamil perguntou, aproximando-se. Talvez de mim mesmo. Ele respondeu quase sem pensar. Ela o observou por alguns segundos, como se quisesse entender se havia sinceridade ali. Então sugiro que comece a correr, porque esse é o tipo de perseguidor que nunca para. Roberto soltou uma breve risada. Você sempre fala assim? Só quando não tenho medo da resposta. Ele ficou em silêncio, mas no fundo, sabia. Aqueles 90 dias seriam muito mais do que um contrato. Os primeiros dias do contrato foram cordiais, quase neutros. Jamil cumpria seu trabalho com rigor e autonomia, evitando qualquer contato desnecessário com Roberto. Ele, por sua vez, parecia determinado a respeitar o acordo. Nada de aproximações fora do profissional. Mas havia algo que nenhum dos dois tinha previsto. A proximidade física e a constante troca de ideias estavam prestes a virar um campo de batalha silencioso. Na manhã de segunda-feira, Jamil chegou ao prédio da Azevedo Group mais cedo do que o habitual. O sol ainda não havia rompido totalmente as nuvens e a cidade parecia preguiçosa, mas ela já revisava relatórios e se preparava para a reunião com os coordenadores regionais do projeto. Entrou na sala de conferências, levando um bloco de anotações e uma pasta com propostas de implementação nas comunidades. Roberto já estava lá. Sentado à cabeceira da longa mesa de vidro, folheava um documento com a expressão concentrada. Ao notar sua entrada, ergueu os olhos e observou por um instante a forma decidida como ela se movia, a postura ereta, o olhar firme. Não era a primeira vez que ele reparava, mas naquela manhã havia algo diferente. Bom dia, Sr. Azevedo. Ela cumprimentou, mantendo o tom profissional. Bom dia, Jamil. Ele respondeu pousando a caneta. Pode se sentar. A reunião começou formal, mas logo se transformou em um debate. Um dos coordenadores questionou a viabilidade de levar oficinas de capacitação a um bairro específico, citando custos elevados e baixa adesão em tentativas passadas. A diferença é que antes vocês chegaram com soluções prontas, sem ouvir o que eles realmente queriam. Jamil disse apoiando as mãos na mesa. Agora vamos primeiro entender as demandas locais. É mais trabalhoso, mas funciona. O coordenador franziu a testa, mas Roberto interveio. Deixe-a tentar. Se funcionar, aplicamos o mesmo modelo em outros bairros. Houve um breve silêncio. Jamil percebeu que ele não apenas estava lhe dando razão, mas também usando sua influência para abrir espaço para suas ideias. Após a reunião, enquanto recolhia seus papéis, sentiu a presença dele ao lado. Gostei da forma como defendeu o projeto, ele disse, com a voz baixa. Não defendi o projeto, defendi as pessoas. Ela respondeu sem encará-lo, mas sentindo o peso daquele olhar. Ele esboçou um sorriso curto, quase imperceptível. Talvez por isso funcione. Ao longo da semana, as interações entre eles ganharam nuances. Não eram apenas trocas profissionais. Havia frases curtas, carregadas de significado, silêncios que diziam mais do que deveriam. Em um dia de inspeção nas comunidades, Roberto insistiu em acompanhar a equipe, algo que normalmente delegaria a terceiros. No carro, a tensão era palpável. Jamil sentou-se no banco da frente, ao lado do motorista, e Roberto atrás, mas a conversa fluía entre eles. Por que decidiu vir hoje? Ela perguntou, sem disfarçar a curiosidade. Quero ver de perto no que estamos investindo. Ele respondeu, olhando pela janela. Ou quem está investindo? Ela retrucou sem malícia, mas com a precisão de quem não tinha medo de expor o óbvio. Ele a olhou pelo retrovisor. Talvez as duas coisas. A visita foi intensa. Crianças corriam para abraçar Jamil. Mães a cumprimentavam com afeto. Jovens pediam sua opinião sobre pequenos negócios que queriam iniciar. Roberto observava tudo com atenção. Não era apenas sobre números e relatórios. Havia uma energia viva ali que ele nunca havia experimentado.
Em determinado momento, uma menina de cerca de 8 anos puxou a barra da camisa de Roberto. "O senhor é amigo da Jamile?" perguntou, sorrindo com a inocência de quem não conhece barreiras sociais. Ele hesitou, olhando para Jamile antes de responder. "Estou aprendendo a ser." A menina sorriu e saiu correndo. Jamile, que ouvira tudo, manteve-se em silêncio, mas por dentro sentiu algo que não queria nomear. De volta ao escritório, o jogo silencioso começou a se intensificar. Roberto parecia buscar mais momentos a sós com ela, seja revisando documentos, seja pedindo opiniões sobre decisões estratégicas. Jamile mantinha a postura firme, mas começava a perceber que a dinâmica entre eles estava mudando. Numa tarde chuvosa, ele apareceu na sala dela, segurando 2 xícaras de café. "Pensei que talvez precisasse de uma pausa", disse, deixando uma das xícaras sobre a mesa. "Está tentando ser simpático?" Ela arqueou uma sobrancelha. "Estou tentando ser humano", ele respondeu com um leve sorriso. "Está funcionando?" Ela tomou num gole do café e não respondeu de imediato. "Ainda não decidi." Roberto se recostou na cadeira à frente dela, observando-a com um interesse que não conseguia disfarçar. "Você me desconcerta, Jamile", ele disse por fim. "É porque não estou tentando te agradar." Ela devolveu sem perder o tom calmo. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas carregado de um entendimento tácito. O terreno em que pisavam já não era apenas profissional. Certa noite, quando quase todos já haviam ido embora, Jamile ainda estava na sala terminando um relatório. A luz do prédio refletia na chuva que caía lá fora, criando um cenário quase íntimo. Foi então que ouviu passos no corredor. Trabalhando até tarde, a voz dele surgiu na porta. Apenas fechando o relatório de campo. Ela respondeu sem tirar os olhos da tela. "Posso ajudar?" Ele entrou apoiando-se na mesa. "Não acho que esse seja o seu forte." Ela sorriu de leve. "Posso aprender", ele disse, olhando-a de perto, como se tentasse decifrar algo que ainda lhe escapava. Jamile parou de digitar e o encarou. "Por que está realmente aqui, Roberto?" Ele não respondeu de imediato. Os olhos dele, habitualmente frios e calculistas, tinham uma intensidade diferente. "Acho que já faz tempo que parei de saber", ele disse, a voz mais baixa. A tensão entre eles parecia ocupar todo o espaço. Por um instante, ela sentiu que o ar estava mais denso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Mas, em vez disso, ele apenas deu um passo para trás. "Boa noite, Jamile", disse antes de sair. Ela ficou olhando para a porta fechada, sentindo o coração bater mais rápido. O jogo começava a tomar forma, e não era apenas sobre trabalho ou orgulho. Nos dias seguintes, a dinâmica se intensificou. Olhares que duravam mais do que o necessário, sorrisos que surgiam em momentos improváveis, provocações sutis durante reuniões. Em uma sexta-feira, ao final do expediente, Jamile se preparava para ir embora quando recebeu uma mensagem no celular. "Preciso falar com você. Sala de reuniões agora." Era de Roberto. Ao chegar, encontrou-o sozinho, mexendo em alguns documentos. "O que houve?" ela perguntou. "Só queria mostrar isso." Ele entregou um relatório de progresso do projeto, destacando o crescimento nas comunidades onde suas ideias haviam sido aplicadas. "Está funcionando?" "É o trabalho de toda uma equipe", ela respondeu, mas o brilho nos olhos deixava claro que estava satisfeita. "É o seu trabalho", ele corrigiu, olhando-a diretamente. Jamile fechou o relatório e começou a guardar na pasta. Se era só isso? Não era. Ele interrompeu. Ela ergueu os olhos esperando. "Acho que estou começando a ver as coisas de outra forma", ele disse, e havia um peso naquela frase que não estava ali por acaso. Antes que ela pudesse responder, um funcionário entrou apressado na sala para avisar sobre um problema na recepção. O momento se quebrou, mas ficou suspenso no ar, como uma peça de xadrez prestes a ser movida. Naquela noite, em casa, Jamile refletiu sobre a última semana. O jogo entre eles estava claro. Não havia declarações, mas havia movimentos calculados, aproximações e recuos.
E por mais que tentasse manter a distância, começava a perceber que não era imune. Já Roberto, sozinho em seu apartamento, olhava pela janela para a cidade iluminada. Pela primeira vez em anos, sentia que não tinha controle total de uma situação. E de forma estranha, isso não o irritava, o intrigava. A chuva fina ainda caía quando Roberto bateu à porta da sala de Jamile naquela noite. Ela ergueu os olhos do computador, surpresa com a presença dele àquela hora. "Está tarde, Sr. Azevedo", disse, ainda sem decidir se o chamaria pelo primeiro nome. "Amanhã quero que venha comigo." Ele entrou sem esperar convite, fechando a porta atrás de si. "Amanhã? Onde?" "Na comunidade de Santa Helena. Disseram que está havendo dificuldades para implantar o programa de capacitação. Quero ver pessoalmente." Jamile cruzou os braços, desconfiada. "E por que exatamente eu tenho que ir junto? Porque lá eles confiam em você." A resposta veio rápida, sem rodeios. "Eu, por outro lado, sou só mais um homem de terno." O silêncio pairou por alguns segundos. Ela fechou o notebook, levantou-se e pegou a bolsa. "Certo, mas vou porque é o meu trabalho, não porque você pediu." Um canto da boca dele se ergueu, quase imperceptível. "Como preferir." A manhã seguinte nasceu nublada, mas sem chuva. O carro preto cruzava as ruas estreitas até que o cenário de prédios altos deu lugar a casas simples, algumas ainda inacabadas, com paredes de tijolos à mostra. Crianças brincavam na rua, desviando rapidamente quando o veículo se aproximava. Assim que desceu do carro, Jamile foi recebida com abraços. Mulheres a cumprimentavam pelo nome, crianças puxavam sua mão para mostrar desenhos e cadernos. Roberto observava à distância, com as mãos nos bolsos, percebendo que havia ali algo que ele nunca conseguira comprar: confiança genuína. "Jamile, vem ver!" Uma senhora idosa a chamou, levando-a até a sala comunitária, onde as máquinas de costura estavam paradas por falta de manutenção. Ela ouviu cada relato com atenção, anotou detalhes, prometeu buscar soluções. Roberto aproximou-se, mas não disse nada. Apenas observava como ela se inclinava para ouvir, como sorria com os olhos, como seu corpo parecia se encaixar naquele lugar. "Você faz parecer fácil", ele disse quando ficaram a sós por um instante. "Não é fácil", ela respondeu, secando as mãos com um pano. "Mas é real." À tarde, após visitarem diferentes pontos da comunidade, um imprevisto aconteceu. A estrada de volta foi bloqueada por um deslizamento provocado pela chuva dos últimos dias. Não havia previsão para liberação até a manhã seguinte. O líder comunitário ofereceu abrigo no alojamento simples ao lado da escola local. 2 quartos minúsculos, paredes descascadas, uma janela estreita e camas de madeira com colchões finos. "É o que temos", disse o anfitrião envergonhado. "Está ótimo." Jamile sorriu. "Já dormi em lugares piores." Roberto, acostumado a hotéis 5 estrelas, manteve a expressão neutra, mas por dentro sabia que seria uma noite diferente de tudo que estava acostumado. A noite caiu cedo. A energia elétrica foi desligada para economizar, restando apenas a luz suave de lampiões a querosene. O som da chuva voltara, suave, batendo no telhado de zinco. Jamile estava sentada no pequeno refeitório improvisado, mexendo em uma xícara de chá, quando Roberto se aproximou. Ele vestia uma camisa simples emprestada por um morador, já que a dele estava encharcada da caminhada. "Nunca pensei que fosse me ver assim", ele disse, sentando-se diante dela. "E como é que eu estou vendo?" ela perguntou, levando a xícara aos lábios. "Fora da armadura." Ele respondeu com um tom mais íntimo do que pretendia. Ela baixou o olhar por um instante, depois o encarou. Talvez a armadura seja o problema. O silêncio entre eles não era pesado. Era denso, carregado de algo que crescia desde o dia em que se conheceram. Sabe, Roberto começou, a voz mais baixa. "Eu não ria de verdade há anos. Hoje, quando aquele menino me pediu para autografar a bola de futebol, eu ri, e foi por sua causa." Jamile não respondeu de imediato.
Em vez disso, apoiou o cotovelo na mesa e o observou. Ele estava diferente. Não apenas pelas roupas emprestadas, mas pela forma como o olhar parecia menos duro. Talvez você precise disso mais do que pensa, ela disse num tom suave. Ele segurou o olhar dela por longos segundos. Talvez eu precise de você mais do que penso. A frase pairou no ar, carregada de significado. Jamile sentiu o coração acelerar, mas não desviou os olhos. Mais tarde, cada um em seu quarto, o som da chuva era quase um convite à introspecção. Mas Roberto não conseguiu ficar parado. Levantou-se, cruzou o corredor estreito e bateu de leve à porta dela. Jamile abriu, surpresa. "Está tudo bem?" perguntou. "Não", ele admitiu sem tentar disfarçar. "Posso entrar?" Ela hesitou apenas um segundo antes de abrir espaço. O quarto era pequeno, a cama encostada na parede, uma cadeira de madeira ao lado. Ele entrou e fechou a porta. Ficaram de pé, frente a frente, sem palavras. O lampião sobre a cadeira projetava sombras suaves nas paredes, criando um clima quase intocável. Roberto deu um passo à frente. "Eu não sei como fazer isso." "Fazer o quê?" ela perguntou, sentindo o peso da respiração dele. "Tocar alguém, sem medo de perder", ele disse. E havia uma vulnerabilidade na voz que ela nunca imaginou ouvir daquele homem. Jamile não se mexeu. Ele ergueu a mão devagar, como se temesse quebrá-la, e tocou de leve seu rosto. O gesto foi mais confissão do que contato físico. Ela segurou a mão dele contra a pele. "Então comece agora." Não houve pressa. Ele a abraçou como se precisasse memorizar cada detalhe. O cheiro, o calor, a forma como ela cabia nos braços dele. E ela, por sua vez, sentiu que aquele toque não carregava arrogância, nem domínio, apenas entrega. Sentaram-se na beira da cama, ainda abraçados. Não havia palavras suficientes para o que acontecia ali. Era um encontro de dois mundos opostos, unidos por uma ponte que eles nem sabiam estar construindo. A única intimidade daquela noite foi esse toque, prolongado, verdadeiro, e a troca silenciosa de confiança. Quando mais tarde ela adormeceu, com a cabeça apoiada no ombro dele, Roberto permaneceu acordado, olhando para o teto, tentando entender como uma mulher que ele julgara não ser para ele estava, naquele momento, ocupando todos os espaços que ele sempre manteve fechados. A manhã chegou silenciosa, com o canto distante de um galo e o cheiro de pão fresco vindo da cozinha comunitária. A estrada havia sido liberada. Durante o café, Roberto falava com alguns moradores, mas seus olhos buscavam Jamile instintivamente. Quando ela se despediu de uma das mulheres da comunidade, ele percebeu algo no olhar dela, uma luz que não existia no mundo que ele conhecia. No carro, a caminho da cidade, houve poucos diálogos, mas a distância física parecia ter diminuído. As mãos deles quase se tocaram quando ele lhe passou uma garrafa de água. Um gesto simples, mas carregado de lembranças da noite anterior. Ao chegar ao prédio da Azevedo Group, antes de se despedirem, ele disse: "Obrigado por ontem." Jamile assentiu com um sorriso discreto. "Guarde bem. Não é o tipo de coisa que se repete." Ele ficou olhando enquanto ela entrava no elevador, sentindo que aquela mulher estava mudando não apenas o projeto social, mas a própria vida dele. A cidade parecia mais barulhenta do que nunca quando eles retornaram. O contraste com a calma da comunidade era quase um choque. Assim que desceu do carro, Jamile sentiu o peso da rotina voltar aos ombros. Prazos, reuniões, demandas urgentes. Roberto, por sua vez, entrou direto no elevador privativo da Azevedo Group, com o celular já tocando sem parar. O que havia acontecido no alojamento parecia um segredo guardado apenas entre eles. Não havia fotos, testemunhas ou conversas explícitas, apenas lembranças, mas no fundo, Jamile sabia, segredos raramente sobrevivem por muito tempo no mundo de Roberto Azevedo.
2 dias depois, enquanto ela organizava pastas no escritório, foi surpreendida pela colega de equipe, Mariana, entrando apressada com o celular na mão. Jamile, já viu isso? A jovem parecia nervosa. Na tela, havia uma matéria de um portal sensacionalista. A manchete gritava: milionário e coordenadora de projeto social passam a noite juntos em alojamento simples. Romance à vista? A foto mostrava apenas um recorte. Ela e Roberto descendo do carro comunitário, ele segurando um guarda-chuva sobre os dois. Jamile leu rapidamente o texto. A reportagem insinuava que havia algo mais entre eles, usando fontes anônimas para reforçar o tom de fofoca. Embora não houvesse nada explícito, o suficiente estava lá para causar especulação. Ótimo, ela suspirou, fechando a tela. Isso vai virar um problema. E virou. Em poucas horas, o assunto estava em páginas de negócios e colunas sociais. Alguns defendiam a humanização de Roberto, outros criticavam o suposto relacionamento entre chefe e funcionária. Naquela tarde, Roberto pediu para falar com ela na sala dele. Quando entrou, Jamile percebeu que a expressão dele estava mais fria do que nos últimos dias. Precisamos alinhar o que vamos dizer. Ele começou sem rodeios. Já conversei com Sérgio, meu assessor, e a versão oficial é que estávamos apenas trabalhando como parte da visita técnica. Que é verdade, ela respondeu, mantendo a calma. Sim, mas vamos precisar reforçar isso, sem detalhes, sem qualquer margem para interpretação. O tom dele soava controlado, quase ensaiado. Jamile franziu o senho. Então é isso? Finge que nada aconteceu? Ele hesitou por um segundo. É o mais seguro para ambos. Seguro para você. Ela corrigiu o olhar firme. Porque para mim, Roberto, isso só reforça a imagem que as pessoas têm de que eu consegui esse trabalho de outra forma. Não quero que você seja atacada, ele disse, a voz um pouco mais baixa. E não quer que seu nome seja manchado, ela rebateu, cruzando os braços. O silêncio se estendeu. Roberto desviou o olhar para a janela, como se buscasse uma saída invisível. É o que precisa ser feito, ele concluiu, voltando a encará-la. Jamile assentiu lentamente, mas não havia concordância em seu olhar. Então faça, mas saiba que essa foi a última vez que eu permiti que alguém me colocasse como nota de rodapé na própria história. Ela saiu sem esperar resposta. Nos dias seguintes, o clima entre eles mudou. As conversas, antes carregadas de subtexto, tornaram-se objetivas, quase frias. Roberto se limitava a interações estritamente profissionais, enquanto Jamile mergulhava no trabalho, tentando não pensar na noite que haviam compartilhado. Mas a imprensa não esqueceu tão rápido. Novos artigos surgiram, alguns com insinuações ainda mais ousadas. Nas redes sociais, fotos antigas dela foram encontradas e comentadas. Palavras como oportunista e ambiciosa começaram a aparecer nos comentários. Jamile sentia o peso disso, mas não mostrava. No entanto, a cada reunião, cada vez que via Roberto evitar qualquer contato visual prolongado, algo dentro dela se fechava um pouco mais. Na sexta-feira, ela entrou no escritório de Roberto para entregar um relatório. Ele estava ao telefone, discutindo com alguém sobre ações e investimentos. Assim que desligou, ela colocou a pasta sobre a mesa. Aqui está o relatório das últimas visitas, disse, já se virando para sair. Jamile, espere. Ele se levantou. Sei que não parece, mas estou tentando proteger você. Ela riu sem humor. Não, Roberto. Você está tentando proteger o que construiu. Eu entendo, mas eu não sou o seu risco calculado. Ele deu um passo à frente, mas ela já estava na porta. Vou pedir demissão, disse sem olhar para trás. Hoje à tarde entrego o documento formal. Roberto ficou imóvel, sentindo a frase pesar mais do que esperava. No horário do almoço, ela foi até a sala de Sérgio para avisar sobre a saída. O assessor pareceu surpreso, mas não tentou impedir. Apenas comentou. Ele vai sentir sua falta. Jamile não respondeu.
Passou o resto do dia encerrando pendências, organizando arquivos e deixando instruções para Mariana. No final da tarde, caminhou pelo corredor silencioso em direção ao elevador. Antes de entrar, olhou uma última vez para o andar. Não esperava que Roberto aparecesse, e ele não apareceu. Do lado de fora do prédio, o vento frio da noite fez com que ela puxasse o casaco para mais perto do corpo. O táxi parou e ela entrou sem olhar para trás. Roberto, no entanto, estava na janela do 10º andar, observando a rua lá embaixo. Viu o carro se afastar, levando com ele algo que o dinheiro, o prestígio ou qualquer contrato não poderiam trazer de volta. No silêncio da sala, recostou-se na poltrona e fechou os olhos. As imagens vinham como flashes, o abraço no alojamento, o sorriso dela com as crianças, a maneira como ela o olhava sem medo. E pela primeira vez em muito tempo, ele se perguntou se tinha acabado de perder a única coisa que realmente importava. Naquela noite, Jamil chegou ao pequeno apartamento e deixou a bolsa no sofá. Ligou o rádio para ouvir algo leve, mas nenhuma música parecia certa. Tomou um banho demorado, vestiu um moletom e se sentou na cama com uma xícara de chá. Pensou em tudo o que tinha acontecido desde o dia da gala. Lembrou-se da frase que ele havia dito: "Você não é mulher para mim", e de como aquilo tinha sido o início de algo que nem mesmo ela compreendia totalmente. Talvez, no fundo, tivesse acreditado que Roberto seria capaz de romper o próprio molde. Mas como muitos homens do mundo dele, ele havia escolhido o caminho mais seguro, e ela escolheria não ficar. Enquanto isso, no apartamento luxuoso de Roberto, as luzes da cidade refletiam nos vidros altos. Ele andava de um lado para o outro, sentindo um incômodo crescente. Tentou focar em e-mails, ligações, relatórios, nada prendia sua atenção. No celular, a tela ainda mostrava o contato de Jamil. Ele não ligou, não porque não quisesse, mas porque sabia que ela atenderia com o mesmo tom firme com que havia dito que estava indo embora. O peso no peito não diminuía. Pela primeira vez, Roberto não sabia como recuperar algo que havia perdido. O escritório de Roberto parecia maior desde que Jamil se foi. Não porque algo tivesse mudado na decoração, mas porque o espaço estava tomado por um silêncio incômodo. As manhãs já não tinham o som ritmado dos saltos dela cruzando o hall, nem o cheiro suave de café que ela sempre trazia para as reuniões mais cedo. Era como se ela tivesse levado consigo uma parte invisível do ar. No primeiro dia sem Jamil, ele tentou manter a rotina. Participou de reuniões, discutiu números, assinou contratos. Tudo parecia funcionar no papel, mas na prática, algo não se encaixava. No terceiro dia, percebeu que a equipe do projeto social estava perdida. Mariana tentava assumir a coordenação, mas as demandas se acumulavam. Telefonemas de líderes comunitários reclamando de atrasos chegavam a todo momento. "Senhor Azevedo, precisamos da sua assinatura para liberar os recursos para Santa Helena." Mariana entrou na sala com um olhar preocupado. "Santa Helena?" Ele ergueu os olhos. Não resolveram o problema das máquinas de costura?" "Não, porque ninguém mais foi lá desde a última visita. Eles disseram que só querem tratar desse assunto com a Jamil." O nome dela, dito assim, no meio de uma frase burocrática, pareceu atingir um ponto sensível. Roberto assinou o documento, mas ficou com aquela sensação amarga. Sem ela, o projeto estava desmoronando. Naquela noite, ele decidiu ir até Santa Helena sozinho. Não avisou assessores, não levou seguranças. Apenas pegou o carro e dirigiu pelas ruas escuras, até ver de novo as casas simples e as calçadas molhadas pela chuva recente. Ao chegar à sede comunitária, encontrou as luzes apagadas. Um grupo de crianças jogava bola na rua e, ao reconhecê-lo, correu para cercá-lo. "Cadê a Jamil?" Uma menina perguntou com um tom quase de acusação. "Ela não está mais no projeto." Ele respondeu, percebendo como aquelas palavras soavam erradas. A menina franziu a testa.
Então por que você voltou? Ele não soube responder. Apenas passou a mão nos cabelos da menina e entrou no prédio, que estava fechado, mas destrancado. O cheiro de mofo e o eco dos próprios passos o acompanharam até a sala das máquinas de costura, paradas no mesmo lugar em que as tinha visto semanas antes. Foi ali que encontrou um envelope amassado sobre uma das mesas. Dentro havia um desenho feito por uma criança. Uma mulher sorrindo, cercada de corações, com o nome Jamilé, escrito com letras tortas. Ao lado, um bilhete com caligrafia mais adulta. O que faz alguém ser mulher para você, senhor? Roberto? Ele leu a frase várias vezes, como se as palavras tivessem peso físico. Sentiu um nó no estômago. A pergunta parecia atravessar qualquer barreira que ele ainda tentava manter. Saiu dali com o papel no bolso, mas com algo maior pesando dentro dele. Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. Ele tentou se ocupar, mas acabava voltando a lugares onde ela tinha estado. A cafeteria onde ela costumava passar antes do trabalho, a sala de reuniões onde discutiram acaloradamente sobre o projeto, o terraço onde conversaram naquela noite chuvosa. Cada espaço parecia ter guardado um traço dela, um olhar, uma frase, até o jeito como ela ajeitava os papéis na mesa. Durante uma reunião do conselho da Azevedo Group, um dos diretores comentou que o projeto social estava prestes a perder patrocínios importantes por falta de resultados. Precisamos de alguém que saiba lidar com o campo, um deles disse, e essa pessoa não está mais aqui. Roberto permaneceu calado, mas sabia exatamente quem era essa pessoa. Numa noite de sábado, ele decidiu sair para caminhar. A cidade estava movimentada, mas ele buscava ruas menos cheias. Foi assim que acabou passando em frente à sede da ONG Sementes do Amanhã, onde Jamilé trabalhava antes. As luzes estavam acesas, e por um instante ele pensou ter visto a silhueta dela na janela. Aproximou-se, espiando através do vidro. Lá dentro, Jamilé conversava com um grupo de voluntários, rindo de algo que alguém havia dito. Ela parecia diferente, não no rosto ou nas roupas, mas na forma como se movia. Havia leveza, como se o peso dos últimos meses tivesse ficado para trás. Ele ficou ali, do lado de fora, por alguns minutos, até que ela percebeu sua presença. "O que está fazendo aqui?" ela perguntou, saindo para a calçada, cruzando os braços. "Eu estava passando", ele respondeu sem convicção. "Não acredito." O tom dela não era de raiva, mas de desconfiança. "E o que você quer, Roberto?" Ele respirou fundo, como se precisasse de coragem para dizer algo que não sabia bem como formular. "Quero entender por que, mesmo sabendo que eu errei, você ainda parece intocável." Ela ergueu uma sobrancelha. "Talvez porque eu nunca precisei da sua aprovação para saber quem eu sou." Ele baixou os olhos. "O projeto está desmoronando sem você." "Não é problema meu." A resposta foi firme, mas não havia frieza. "E eu?" Ele hesitou. "Eu também." Jamilé o encarou por alguns segundos, como se tentasse medir a sinceridade dele. "Não sei se posso acreditar em você, Roberto." "Me dê uma chance de provar." Ele pediu, quase num sussurro. "Eu não trabalho para você," ela disse antes de voltar para dentro. "E não vou trabalhar." Ele ficou parado na calçada, vendo-a desaparecer por trás da porta de vidro. Naquela noite, de volta ao apartamento, ele tirou do bolso o bilhete encontrado em Santa Helena e o colocou sobre a mesa. Ficou olhando para a frase como se ela fosse um enigma. "O que faz alguém ser mulher para você?" Por muito tempo, a resposta teria sido superficial. Aparência, status, comportamento adequado. Mas agora, quando pensava em Jamilé, a definição mudava completamente. Não era sobre como ela se vestia, mas sobre como olhava as pessoas. Não era sobre onde ela morava, mas sobre onde ela escolhia estar. Não era sobre o que ela podia oferecer a ele, mas sobre o que ela oferecia ao mundo sem esperar nada em troca. E talvez mais difícil de admitir, não era sobre o que ela podia fazer por ele,
mas sobre o que ela o fazia querer ser. Na segunda-feira, Roberto cancelou reuniões e pediu para que ninguém o incomodasse. Passou horas revisando cada etapa do projeto social, listando problemas e soluções. Em cada anotação, vinha a mesma conclusão: nada funcionaria sem ela. Não porque fosse insubstituível no sentido técnico, mas porque ninguém mais tinha a confiança das comunidades, a habilidade de conectar mundos tão diferentes. Ao final do dia, decidiu que não bastava ligar ou mandar um recado. Precisava ir até ela, olhar nos olhos e dizer o que tinha entendido. Mas dessa vez, não iria apenas pedir que ela voltasse para o projeto. Iria mostrar que estava disposto a mudar as regras do próprio jogo. Naquela noite, enquanto descia pelo elevador, sentiu algo que não era comum em sua rotina: nervosismo. Ele estava acostumado a negociações milionárias, a discursos para centenas de pessoas, mas não sabia se estava pronto para encarar aquela mulher que já o havia derrotado sem sequer levantar a voz. Ao entrar no carro, disse ao motorista: "Para nas sementes do amanhã." E pela primeira vez desde que se conheciam, ele não ia atrás de lucro, de reputação ou de controle. Ia atrás dela. A cidade parecia diferente naquela noite. Talvez fosse o vento frio. Talvez fosse a forma como Roberto a enxergava agora, com cada detalhe carregando um significado que antes lhe escapava. O carro seguia pelas ruas iluminadas, e ele mantinha os olhos fixos na janela, como se repassasse mentalmente o que diria a Jamile. Não era só sobre pedir desculpas. Não era só sobre convencê-la a voltar ao projeto. Era sobre admitir, diante dela e de si mesmo, que tinha sido covarde, que havia se escondido atrás de estratégias, aparências e silêncio. E que, no processo, quase perdera a única coisa que não se comprava: a chance de ser verdadeiro. O motorista reduziu a velocidade ao se aproximar da sede da ONG Sementes do Amanhã. As luzes ainda estavam acesas. Roberto pediu que estacionasse um pouco mais à frente. Saiu do carro, respirou fundo e começou a caminhar até a entrada. O som de vozes vinha de dentro. Ele viu pela porta de vidro que Jamile estava sentada em uma mesa, cercada por crianças e voluntários. Ela ria de algo que uma menina dizia, e aquele sorriso era o que ele não via desde a noite no alojamento. Ele ficou parado por alguns segundos, observando. Parte dele queria voltar para o carro e ir embora. Medo, talvez. Mas não era mais hora de fugir. Empurrou a porta com cuidado. Algumas cabeças se viraram, e o burburinho diminuiu. Jamile ergueu o olhar e o viu. Não demonstrou surpresa. Apenas manteve a postura ereta, esperando que ele se aproximasse. "Boa noite", ele disse, a voz mais baixa do que pretendia. "Boa noite." Ela respondeu, sem levantar da cadeira. "Podemos conversar?" Ele perguntou, com um tom que não era o de um empresário dando ordens, mas o de um homem pedindo permissão. Ela olhou para as crianças ao redor. "Meninos, continuem com a tia Rosa na sala ao lado, por favor." Quando ficaram a sós, ela cruzou os braços. "O que você quer, Roberto?" Ele respirou fundo. "Vim dizer que estava errado sobre muita coisa, sobre você, sobre o que significa estar ao lado de alguém. E o que te fez chegar a essa conclusão?" Ela perguntou séria. "Um bilhete." Ele tirou do bolso o papel amassado encontrado em Santa Helena e o colocou sobre a mesa. "Uma pergunta. O que faz alguém ser mulher para você?" Jamile olhou para o papel, mas não tocou. "Antes, eu teria respondido com bobagens. Aparência, postura social, tudo superficial." Ele continuou. "Mas agora eu sei que é sobre força, integridade, coragem. É sobre alguém que não se dobra para caber na vida de outra pessoa. É sobre alguém que me faz querer ser melhor." Ela manteve o olhar firme. "E o que você vai fazer com isso, Roberto? Guardar como lição de vida? Contar como uma boa história em jantares?" Ele se aproximou um passo. "Não, vou usar isso para mudar. Começando agora." Da pasta que carregava, tirou um documento e colocou diante dela.
Eu investi novamente no projeto das sementes do amanhã. Mas desta vez, o contrato garante autonomia total, sem qualquer vínculo com a Azevedo Group, além do financiamento, sem favores, sem trocas implícitas. Jamile pegou o documento, leu rapidamente e levantou os olhos para ele. E por que fazer isso? Porque é o certo, ele disse, simples. E porque quero que saiba que não preciso que trabalhe para mim para estar perto de você. Quero estar porque você quer também. Ela respirou fundo, apoiando o documento na mesa. E se eu disser que não quero? Então vou respeitar. A voz dele não vacilou. Mas vou continuar admirando você, mesmo de longe. Por alguns segundos, o silêncio entre eles pareceu suspender o tempo. Jamile se levantou e deu a volta na mesa, ficando de frente para ele. Você sabe que não é fácil confiar em você de novo. Sei. Ele respondeu com sinceridade. E sabe que eu não aceito metade das coisas. Ela acrescentou. Eu sei. Ele repetiu quase num sussurro. Então, por que está aqui? Ele ergueu o olhar para ela. E dessa vez, não havia nada além de verdade. Porque você é a única pessoa diante de quem eu não preciso fingir. E porque, Jamile, eu te amo. A frase ficou no ar, pesada e, ao mesmo tempo, libertadora. Jamile fechou os olhos por um instante, como se precisasse absorver aquelas palavras. Quando os abriu, havia algo diferente neles. Você demorou para dizer isso. Ela disse com um leve sorriso. Eu sei, ele admitiu. Mas agora, não vou deixar de dizer sempre que for verdade. Ela deu um passo à frente. Estavam tão próximos que ele podia sentir o perfume dela, suave, familiar. Roberto, ela começou, a voz quase falhando. Eu também não sei quando começou. Talvez tenha sido no alojamento, talvez antes. Mas sei que desde aquele dia, você não saiu da minha cabeça. Ele sentiu o coração disparar. Então, ela o interrompeu com um sorriso mais aberto. Eu aceito tentar, mas desta vez, sem armaduras. Ele assentiu, e por um instante parecia não acreditar que ela tinha dito aquilo. Mas quando ela ergueu a mão para tocar seu rosto, ele entendeu. Aquela era a resposta que tinha buscado desde que começou a correr atrás dela. O beijo veio sem pressa, carregado de tudo que não puderam dizer antes. Não havia testemunhas, não havia plateia. Apenas dois mundos que, contra todas as previsões, decidiram se encontrar no mesmo lugar. Quando se afastaram, Jamile encostou a testa na dele. Não me faça me arrepender. Nunca. Ele prometeu firme. As semanas seguintes trouxeram mudanças reais. O projeto das sementes do amanhã ganhou novas frentes. Agora com apoio logístico da Azevedo Group, mas sem interferência na gestão. Roberto, longe de usar isso como vitrine, aparecia apenas quando era necessário e muitas vezes acompanhando Jamile em visitas às comunidades, mas deixando que ela liderasse. As fofocas diminuíram. Aos poucos, a imagem de caso foi substituída pela de parceria. E para quem os via de perto, ficava claro que havia algo mais do que profissional ali. Algo sólido, construído na base de respeito e admiração mútua. Um mês depois, Santa Helena comemorava a reativação das máquinas de costura. As mulheres voltavam a trabalhar e as crianças corriam pelo pátio. Jamile estava no centro da festa, recebendo abraços e agradecimentos. Roberto, mais afastado, apenas observava com um sorriso discreto. Em determinado momento, uma das meninas se aproximou dele. Era a mesma que, semanas antes, havia perguntado se ele era amigo de Jamile. Agora você é amigo dela? Ela perguntou curiosa. Ele se abaixou para ficar na altura da menina e sorriu. Mais do que amigo. A menina sorriu e saiu correndo. Jamile se aproximou cruzando os braços. Mais do que amigo é? Muito mais, ele respondeu. E ela não conteve o riso. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Roberto e Jamile caminharam juntos até a saída da comunidade. Sabe, ele disse, olhando para ela, acho que finalmente entendi o que faz alguém ser mulher para mim. E o que é? Ela perguntou curiosa. É ser você.
lhe respondeu sem hesitar. Jamile sorriu, e ali, no meio da estrada de terra, com o cheiro de pão assando ao longe e o som distante de risadas, eles se beijaram novamente. Dessa vez, sem medo, sem pressa e sem nada para esconder. Alguns meses depois, uma nova inauguração reunia diversas comunidades atendidas pelo projeto. No palco, Roberto e Jamile estavam lado a lado. Ela falava ao microfone sobre conquistas e desafios. E ele, ao invés de tomar o protagonismo, apenas segurava a mão dela, olhando-a com orgulho. Quando terminou o discurso, ela se virou para ele e sussurrou algo que só ele ouviu. Acho que encontrei minha resposta também. Qual? Ele perguntou curioso. O que faz alguém ser homem para mim é ser você, do jeito que é agora. Ele sorriu e, no meio dos aplausos, a abraçou. E assim, diante de todos, mas conectados apenas um ao outro, entenderam que o que haviam começado não era um erro, nem um acaso. Era o início de algo que valia a pena manter para sempre. Quando alguém diz, você não é para mim, geralmente está falando do limite do próprio coração, não do seu valor. A jornada de Jamile e Roberto mostra que dignidade não é negociável e que amor de verdade começa onde terminam as armaduras. Crescer dói, pedir perdão exige coragem e escolher a verdade custa caro. Mas é exatamente esse preço que transforma o orgulho em presença, aparência em caráter e poder em serviço. Ser o bastante nunca foi sobre caber no mundo do outro. É sobre permanecer inteiro no seu e, ainda assim, estender a mão. A grande virada não foi a vitória de um sobre o outro. Foi a decisão de ambos. Ela de não se reduzir. Ele de deixar o ego descer do palco. No fim, o que define homem ou mulher não é o que possuem, mas o que sustentam quando ninguém está aplaudindo. Respeito, constância e cuidado. O amor que fica é o amor que aprende. Se essa história te tocou, comenta. O que faz alguém ser para você? Eu vou adorar saber. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque amanhã tem mais uma história emocionante esperando por você.